Meus caros, vivam! Bom dia, bom dia. Eu faço os meus videozinhos sempre ao final do dia, portanto, vocês só veem isto às 500, ou então, de preferência, outro dia de manhã, mas a data fica sempre o dia anterior, porque é a data em que eu faço as coisas. Por exemplo, hoje é 11/2, provavelmente vocês só vão ver isto amanhã, mas as notícias são de 11/2. Também durante a noite poucas notícias acontecem, a não ser um bico ao outro que possa arrebentar, e sobre isso falaremos no final deste vídeo, ou do próximo, porque eu se calhar vou ter que partir isto em dois, porque fica muito grande. Para já, vamos começar por ver aqui um vídeo de uma imigrante brasileira que me fartei de rir ontem com ela. Uma coisa brutal. Pá, vale mesmo a pena ver isto. Ora, vamos lá ver se eu consigo pôr isto desde o início. Ora, vamos lá ver. Portugal acabou de eleger um partido socialista como presidente da República. E aí, o que fez eu pensar o seguinte: sabe a galera do Nordeste que não tem onde cagar lá no Brasil? Não tem água potável saindo da torneira e tá há 20 anos votando no Lula porque ele prometeu tirar eles da pobreza? É a galera de Portugal votando na esquerda. O país, ele tá destruído, sistema de saúde uma bosta, sistema de ensino uma porcaria, as ruas, nada funciona direito aqui, porque tá super lotado, tem muito imigrante aqui dentro. Aí, em vez deles olharem para uma nova opção, que o Chega, ele veio mostrando uma nova opção, né? Ah, mas Rafaela, você é imigrante e você tá falando do Chega, você era a favor do Chega? Sim, olha para vocês verem que loucura. Eu sou imigrante e eu era a favor do Chega, sabe por quê? Porque eu escutava o que ele falava, não que a mídia esquerdista propagava, fazendo o clássico assassinato de reputação, que eu já tô calejada. Minha filha, eu sou bolsonarista, eu sei o que é uma mídia nojenta fazendo assassinato de reputação. A pessoa pode estar fazendo o melhor, que ela vai distorcer e colocar o pior. E quando é um do outro lado, um esquerdista fazendo uma merda, cometendo um crime, eles vão florear e fingindo que tá tudo bonito. Já sou calejada disso. Eu não olho mais o que a mídia fala, eu busco a informação correta. Cá é exatamente o mesmo. Burros. Ai, meu Deus, mas ele era misógino. Ai, ele é não sei o que. Cara, mesmo papinho furado, chamando o cara de genocida, comparando com Hitler. Cara, vocês são muito burros. Portugal tem um pior salário, moradia cara, tudo caótico, é o cu da União Europeia e vai continuar sendo enquanto vocês continuarem com essa mentalidade. Ai, mas você é imigrante e ele era contra você. Não, ele não era contra mim porque eu pago todos os meus impostos. Inclusive, eu tô pagando, tenho que pagar escola particular, eu tenho que pagar plano de saúde porque eu tô na Europa e eu não posso ter esse serviço gratuito. Sabe por quê? Porque é uma bosta. Porque tem muita gente, eles não dão conta. Não tem professor, cara, eles vivem de greve aqui. Tudo vive de greve nesse lugar. Isso aí é que é capaz de não ser muito verdade, porque já nem há greves dos professores, porque os professores já nem sequer aderem a greves nenhumas. Ai, não! Cara, progressismo de cu, socialismo de cu é rola. É só isso que eu tenho pra falar pra vocês. Cara, é nojento a burrice de vocês. Diz aqui o Sol que Cotrim promete não ser sombra e acalma os receios da IEL. IEL, como sabem, é inteligência limitada. Mas, meus caros, está tudo assim e já perceberam que a IEL já foi para o buraco. Cotrim nunca foi outra coisa senão isto que eles aqui dizem, que é uma sombra. Bom, eu chamava-lhe Judas, não sei porquê. Nunca foi outra coisa, meus caros, senão uma sombra, que agora tem o triplo do peso da IEL. Bye bye, IEL, bye bye. Venha de lá o novo Macron. Macron destruiu o Partido Socialista, de onde ele veio, destruiu e depois criou um partido próprio. Exatamente como vai acontecer com o amigo Judas Cotrim. Venha de lá o novo Macron, levado ao colinho pela comunistação social. Toda a vida a comunistação social levou o Cotrim ao colinho, deu-lhe sempre, ou ainda ontem estavam a dizer isso na rádio, as sondagens da Iniciativa Liberal, ele fica sempre no máximo, as sondagens fica sempre na margem máxima e depois ele nunca lá chega, pois não, e com o Ventura é o contrário, dão-lhe sempre o mínimo e ele ultrapassa sempre, não sei porquê, mas acontece sempre, deve ser coincidência, cá para mim é coincidência. Mas então, reparem na qualidade da escrita deste novo jornalismo. Partido admitiu, entretanto, admite ter recebido 2 queixas internas, é o que está aqui em baixo. Partido admitiu, entretanto, admite ter recebido 2 queixas internas. Isto é que é de trabalhar, isto é que são estagiários, isto é que são jornalistas, que têm que ser licenciados, imagina se não fossem. Cotrim, bye bye, IEL, bye bye. A minha casa partiu, o cenário da devastação, estradas destruídas e mais de 53 desalojados em Arruda dos Vinhos. Parece que o plano de emergência acho que não foi aprovado. Calamidade.
As mesmas estradas revelam a qualidade da construção, meus caros. Vejam bem, 5 centímetrozinhos de alcatrão, vejam bem, e sobre areia solta. Areia solta, não tem mais nada. Em cima da areia solta, um bocadinho de alcatrão, epá, não vai acontecer mal nenhum. Isto chega, e chega. Chega durante 1 ano ou 2, que depois começa a ouvir os buracos. Entretanto, com esta água toda, assim é que se vê como é que há gente a ganhar milhões. A gente a ganhar milhões com o Estado português, ou seja, com os nossos impostos, não é? Aqui está. Temos aqui um comenteco a dizer que algumas elites, de que o Chega não gosta, e muito povo, de que Ventura se considera iluminado intérprete, declararam na urna que o caudilho da direita radical não é uma alternativa desejável. Não sei quem é este tipo, não é? Só percebo o que ele aqui diz, que é anormal, não sei se é o nome de família, se é o próprio nome, não sei o que é. Mas o que eu tenho para dizer sobre isto é alguma coisa, é que alguns jornalistas também, e alguns comentecos abençados pela comunistação social, fazem aquilo para que lhes pagam. E só aquilo para que lhes pagam. Um homem sozinho contra o resto do país obteve 1 em cada 3 votos. Nunca aconteceu em Portugal. Vejo toda a gente a falar da derrota de Ventura, nunca vejo ninguém a dizer isto. 1 em cada 3, estão a ver 3? Este aqui, para não dizer outro, este aqui também, foi um voto em Ventura. O outro foi o voto que Ventura deu ao resto do pessoal. E parece que é pouco, não é pouco, porque são muitos partidos, como já vos disse, não é? São muitos partidos, não há só 2. Se houvesse só 2, era uma clara derrota. Se houvesse 2, teve um, o outro teve o dobro. Realmente é muito. O problema é que não há 2 partidos. Há o Chega e depois há mais uma data deles, 7 ou 8. Sei lá quantos forem, mais os movimentos, mais as cunhas, mais o Marcos Mendes, esse, não sei se conta por inteiro, mas pronto, Marcos Mendes e outro assim mais ou menos, já dão 1 à rasca. E pronto, e já são 9 ou 10 movimentos e, enfim, e gente notável contra ele. Acontece que ele, de 3 votos, 1 foi para Ventura. Nas próximas legislativas, PS e PSD vão ter que se juntar novamente para combater o Chega. Atenção, PS e PSD têm que se juntar, porque senão cada um por si não dá. Chega, ganha a qualquer um deles. Tem que juntar os dois e mesmo assim vamos lá ver. E um desses dois, PS ou PSD, que é a mesma coisa, desaparecerá. Um dos dois, se não forem os dois mesmo. É só ver o que está a passar em todo o mundo civilizado, meus caros. A direita sobe sempre e a esquerdoida corrupta e empobrecedora dos povos faz o percurso inverso. Portanto, não se esqueçam que de cada 3 votos que entraram nas urnas, 1 foi para a Ventura. Um enfermeiro sem currículo, eu sei que não acreditam nisto, mas podem acreditar que é verdade. Um enfermeiro sem currículo, sem nunca ter feito enfermagem, sequer, vai coordenar a estrutura das energias renováveis. O Ministério responsabiliza o diretor de serviço, lá, o Manuel Nina, seja lá quem for. Isto é brutal, meus caros, isto é brutal. O outro era um padeiro, tinha o 12º ano e foi também para uma estrutura de missão ganhar 5.000 euros ou 6.000 euros, não sei o quê, que era do PSD. E este também, isso era do PS. E este aqui é do PSD, mas é igual. Este país, nas mãos do PS ou do PSD, está melhor que nunca. Olhem que categoria. Um enfermeiro que nunca enfermou, mas que enferma de um vício. É o vício do cartão do clube, ou seja, do partido dele, que lhe dá o dinheirinho ao fim do mês. É esta a doença de que ele enferma. E a Catarina Furtado poderá estar em maus lençóis com a abertura do processo após a partilha de um vídeo nas redes sociais. Um vídeo em que ela aconselhava ao voto, sem dizer o nome, mas não havia margem para dúvidas, que era o voto no seguro e a dizer o pior possível do Ventura. Mas não faz mal, o PS vai pagar, ou o PSD, um dos dois, tanto faz. Fazer campanha descarada anti-Ventura no próprio dia das eleições, meus caros. Isto não lembra o Careca. Mas o pânico de se perder um tacho de 15.000 por mês tolhe a visão a muito boy e a muita girl. Agora vai ter que pagar, pelo menos vai ter que sentar o sim senhor no mocho, explicar que doideira lhe deu para pedir o voto anti-Ventura, porque não foi o voto no seguro, foi um voto anti-Ventura que ela pediu. Inacreditável, não é? Mais inacreditável ainda, ou pelo menos igual, é o filho de António Costa, que é o novo Senior
advisor da Harman, uma agência de lobby. Já vai fazer concorrência a quem? Ao lobbyzinho, ao primeiro lobby, o primeiro lobista, que era o Marcos Mendes, M&M's, ok? Todo contente. Será que a agenda do pai dele, o Costa, a agenda do Costa, valerá mais ou menos do que a agenda do Marcos Mendes? Não sabe, que isto agora tem a ver com as agendas. A minha agenda vale mais que a tua. A minha agenda é melhor que a tua. A minha agenda é maior que a tua. Inacreditável. Uma nova profissão em que vão se ingrar muitos políticos em Portugal, do PS e do PSD, que é a mesma coisa, como sabe. E 30 mil clientes continuam sem energia na zona mais afetada pela depressão Christine. Já nem sequer se lembra da Christine, depois já vieram 2 ou 3. Mas lá está, como eu sempre disse, esperem e aguentem. O povo aguenta, meus caros, o povo aguenta. De acordo com a rede, já foi estabelecido o fornecimento de energia a 970 mil clientes, portanto foram mais de 1 milhão que ficaram sem energia, não é verdade? Não foi esses números que foram lançados de início, mas não interessa. Não há problema, meus caros, estejam à vontade, demorem o tempo que quiserem, porque o povo aguenta. Este povo aguenta. Já votaram? Já votaram no seguro? Agora está tudo feito. Agora podem esperar o tempo que for preciso. E isto é o rosto do monstro ou da monstra. Escolham vocês. Para mim é monstro, mas sei lá, cada um é que sabe. Que hoje assassinou 10 crianças numa escola no Canadá. O Canadá, recordo, que é um país em que as armas são rigorosamente vedadas ao público, ao contrário dos Estados Unidos, não é? Que armas quem quiser vai comprá-las. Aqui não. Aqui no Canadá é uma política restritiva, tal como em Portugal. Pois, ao contrário do que sempre nos disseram, pelos vistos, pelo que se viu hoje, não foi pela política do Trump ou dos outros todos. Não foi só o Trump, claro, nos Estados Unidos sempre foi assim, sempre foi fácil comprar armas, sempre mais há armeiros em todo lado, compra-se armas como se compra uma mobília ou máquina de lavar, mas, portanto, não é por causa da ideologia americana ou do método americano de vender armas a toda a gente que se concretizam estes massacres nas escolas, porque no Canadá, que tem uma política restritiva oposta à dos Estados Unidos, aconteceu precisamente a mesma coisa. Bom, mais grave é olhar para esta pessoa e ver-se bem que há aqui um desequilíbrio, não é? Aqui um desequilíbrio porque não sabemos se é um homem, se é uma mulher. Eu nem comento porque não é preciso, não é? Não vou comentar essa parte, mas digo apenas que a loucura do wokeismo, porque isto é wokeismo puro, faz milhares de vítimas mortais de suicídio por ano. Quando as pessoas, os transgenders, não é? Mudam de sexo, submetem-se àquilo tudo, anos e anos, aquelas operações todas, e no fim percebem que ficam uma aberração, que não são homens nem mulheres, antes pelo contrário, muitos suicidam-se. Outros vivem mal toda a vida, o resto da vida, mas até querem reverter a operação como se isso fosse possível, como se fosse uma coisa de carregar no botão e agora volta atrás, olha, arrependi-me, bota cá outra vez o que me cortaste. Ora, isso não pode ser, isso não é verdade e, portanto, não podem dizer às crianças nas escolas, que é isso que eu me preocupo, que o menino pode ser menina, porque eles ficam mesmo a pensar que podem. É uma questão de escolha. Olha, hoje tenho uma camisola amarela, amanhã vou vestir uma camisola azul. Eu é que escolho. E o sexo também é mentira. Até lhe chamam género, que é para ser mais ligeiro. Mas é mentira. Esta ou este, como queiram, decidiu levar muitos inocentes com ela ou com ele, que nada tinham a ver com a sua loucura. É verdade, não é? É loucura induzida por ideologias falsas e criminosas. É preciso dizê-lo, não é? É mentira que um homem possa tornar-se uma mulher e vice-versa. Isso é completamente falso. A biologia simplesmente não o permite. A pessoa pode ser um homem e pensar que é uma mulher. Pode ser homem e sentir-se uma mulher. Ou um cavalo, ou uma máquina de café. Pode sentir o que quiser. Mas não deixa de ser um homem ou uma mulher, conforme nasceu. E há aqueles que nascem com os dois sexos, são os hermafroditas, mas isso é uma doença, isso é uma normalidade, como outra qualquer, uma doença congénita. Há pessoas que nascem sem uma mão, sem um pé, sem um braço, sei lá, ou com 6 dedos nos pés. Isso são doenças, são casos raríssimos. Agora, dizer ao mundo inteiro que os meninos podem ser meninas e as meninas podem ser meninos, sabem quê? Dão nisto que aqui está, dão neste monstro.